Boa noite. Meu nome é Paulo Sérgio Nunes, eu sou luthier da Caixa de Quiro Pasco e queria falar de uma nova forma da gente ver o instrumento musical, certo? E ele está chamando de estética da funcionalidade. Vamos supor, quando a gente chega numa loja de instrumentos musicais, a gente vai comprar um instrumento, a gente faz mais ou menos como se fôssemos comprar um carro. A gente vê se não está arranhado, se não está, não é? Mas, raramente ou nunca, ele está pronto para o estudo, para a execução. Que é um instrumento feito em série, principalmente agora com os chineses, né, são instrumentos totalmente feitos em série mesmo, pela CNC, no caso do chinês. Né, é prototipado as medidas e ele sai exatamente com uma precisão ridícula até. Né. Mas você precisa fazer uns ajustes que só o luthier consegue. Trocar algumas peças, porque para baratear o custo do instrumento, uma peça de qualidade quase nenhuma, né? E isso compromete o desempenho. No caso dos violões mesmo, os violões com as cordas altas, você não consegue, depois do terceiro traste para cá, você não consegue tocar mais. Quer dizer, uma série de coisas, né? Aí foi quando eu vendo isso, com 40 anos de luteria, e também já passei por isso, já cheguei para comprar um instrumento quando tinha 13 anos, não consegui tocar nele, cordas altas, né? Foi um violão tranquilo de Janinho, a série de entrada do Janinho na época. E depois do curso aí eu pensei com ele, tem que fazer um combo de serviço nesses instrumentos para que eles fiquem tocáveis. Que eu batizei de balanceamento harmônico, VH. Vocês chegando nas minhas redes sociais, vocês vão ver. E a gente tem que olhar esse instrumento com a estética dele funcionando. Você vê que ele é bonito, você vê que com a pestana no caso do violão, com a pestana em osso, com as cordas em cima, com a altura, vindo da pestana com o rastilho, com aquela curva bem certa, quer dizer, tem uma beleza nessa aqui, que a gente não vê. A gente fica meio que ofuscado pela beleza do brilho, do novo, que na verdade o instrumento que eu uso é que é o valioso, está sempre tensionado com as cordas, né, que é o uso diário. Né, essa estética a gente não consegue enxergar pelas outras, né? Da beleza plástica, né? Sem ânimos que eu falei. Mas tem uma beleza nessa estética. Eu trouxe até 2 violões aqui, que o Fernando depois vai mostrar, um feito BH e o outro não. Ele ganha na sonoridade, na potência sonora, nos harmônicos, substituiu algumas peças, isso a gente faz no violino. Quer dizer, todas essas técnicas eu peguei do violino, porque o violino é um dos instrumentos mais modernos que existe até hoje. Ele tem mais de 300 anos assim, feito em série, né? Depois da luteria. Né? E ele foi feito para se tocar junto com os metais das orquestras. Você não alcançava, que é o violino barroco. E ele a luteria foi que deu esse, ele modificou várias coisas até na afinação, para que ele chegasse junto com os metais. Ok? Aí, outra coisa, tudo isso não ia funcionar se não tivesse um professor, né? Para empregar todas as técnicas, você tem que preparar o instrumento, passar para o professor. E mais recente, a gente não faz nada hoje sem um fisioterapeuta. A gente está fazendo exercícios ali repetitivos,
Isso vai fadigar os nervos e vai ter um problema futuro. Então, o Dr. Marcos está se especializando nisso, bem focado na terapia para músicos. Ele fez com o Fernando pode explicar isso melhor. Então, eu vou deixar vocês com eles aqui, mostrando o balanceamento junto com o processo terapêutico que o Fernando fez com o Dr. Marcos. Ok, Fernando? Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou iniciar falando um pouco sobre a minha formação. Né? Eu sou licenciado em música, trabalho aqui praticamente aqui na ETSM desde bastante tempo, bem significativamente desde 89. E atualmente também estou iniciando uma pós-graduação em arranjo musical. E é isso, né? Quando o Paulo Sérgio, assim, a gente já trata sobre esse assunto, assim, voltado a essa questão do estudo musical, a questão do instrumento, né? A gente já dialoga isso há bastante tempo. E quando ele me propôs esse desafio, né, da gente começar a expor essa temática de como é que é isso, né? Por exemplo, a gente toca o instrumento, a gente precisa aprender a música, mas só que quando a gente vai para a vivência, então nisso, como o Paulo estava falando, por exemplo, nessa vivência a gente precisa ter digamos assim, um preparo mútuo, que vai desde, digamos assim, o aprendizado musical, não é? Torna-se necessário para todos nós. Ter um bom instrumento, ele, digamos assim, preparado da melhor forma possível. E quando a gente agora vai para essa vivência, então a gente se depara, por exemplo, com essa questão fisiológica. Então, como assim, a gente tem interagido muito, o Dr. Marcos fala o seguinte, que quer queira ou não, em tudo que fazemos tem a condição atlética. Né? Então, se a gente não considera esses questionamentos, quer dizer, esses detalhes, então o que é que acontece? Né? Eu venho também dialogando com o Dr. Marcos há um bom tempo também, então mais ou menos há 1 ano e meio atrás eu fui acometido de um problema que ele detectou, que a gente chama de sarcopenia. Então, o que é essa sarcopenia? Né? Eu estava em casa, assim, num período assim, que a gente tem, né, de férias, vamos supor, e passei, sei lá, uns 15 dias assim, né, sem tocar. Então, quando eu peguei o instrumento, então senti que as mãos não tinham força para digitar as notas. Eu tentei de todos os jeitos, não deve ser porque eu passei uns dias, né? Aí persisti, no outro dia continuou, né? Aí falei com o Dr. Marcos, ele fez uma consulta assim bem, como a gente chama, inusitada, né? Então, o que é que acontece? Então, a gente agora relacionando com tudo isso, quando o Paulo me propôs assim, isso, eu disse, não, é muito pertinente, porque
principalmente hoje em dia, né, que a gente tem tanto acesso à informação, a tantas coisas, então é imprescindível que, por exemplo, assim, essa coisa do estudo musical, a vivência musical, a gente considere esses aspectos, né? Não é porque é como aquela observação, né? Se a gente não pensar a coisa assim consistentemente a longo prazo, então ela pode ser interrompida e às vezes de uma forma muito assim constrangedora, entendeu? Como que, por exemplo, né, quando eu posso até dizer que foi assim, às vezes as pessoas acham um pouco engraçado isso, mas eu digo assim que foi uma providência divina mesmo, assim, sabe? Porque, por exemplo, eu conheço o Dr. Marcos há pouco tempo, em consideração a essa minha vivência de música. Então a gente fez essa, digamos assim, né, que eu comecei a dar aula de música para ele, e nisso a gente fez um acordo de um ajudar o outro dentro dessa perspectiva, entendeu? Então veio assim digamos, a produzir a resolução de uma problemática que poderia ser bem trágica, entendeu? Não? Porque eu não vou assim entrar nesse detalhe, mas às vezes assim a gente tem problemas às vezes que pode ser solucionado de uma maneira tão simples, tão direta e tão prática, entendeu? Como foi o meu caso, e às vezes a gente pode também tomar diretrizes que, entendeu? Como eu tenho alguns amigos que hoje não tocam mais, entendeu? Por conta disso aí. Então, é basicamente isso, né? Então, eu vou dar continuidade agora, como o Paulo falou, eu vou produzir alguns acordes nesses dois instrumentos para que a gente possa, mais ou menos assim, sentir como é que é esse processo, certo? Que o Paulo falou, né? Assim, porque é o seguinte, agora, né, eu como violonista ou guitarrista, né, assim, né? Então, eu vou primeiro pegar esse violão aqui. Esse aqui é um violão que ele, digamos assim, ele não teve nenhuma, digamos, assistência de um luthier, não é? Ele não foi instalado um BH dele, né? Certo. É um violão que saiu da loja, vamos dizer assim, com as mesmas cordas, não é? Tudo da forma como ele, não é? Então, ele tem essa sonoridade, né?
fazer só uma observação, que é o seguinte, eu estava comentando com o Paulo, porque o seguinte, veja só como as coisas são interessantes. Por exemplo, segundo a conclusão que a gente chegou conversando com o Paulo, por exemplo, um violão de um iniciante, ele deve ter as mesmas condições de um violão de um violonista que já está no nível mais avançado? Em princípio, sim. Mas aí, vocês terem uma ideia, esse violão aqui, ele está com as cordas, que como a gente chama, é super strong, né? Ou seja, uma corda pesada, mas ele está com assim, ele está um pouco rebaixado, não é? A corda está bem rente assim, porque, por exemplo, você tocar com a dinâmica, você vai sentir que está um pouco estalado, não é? Assim. Não é? Então, é como aquele detalhe, né? Quer dizer, tudo vai sendo preparado de uma forma que vai de acordo também com a exigência de preparação muscular e etc, entendeu? Não é? Então seria isso, não é? De imediato, não é? Então aqui está o violão, inclusive tem um detalhe aqui que o Paulo pode até falar melhor, por exemplo, veja só, esse violão ele tem uma cavidade aqui. Aí seria mesmo o que, Paulo, Isso, vamos dizer, uma modernização de violões, né, que chama um som de porta, é uma porta de som, que é um retorno, né, para quem está tocando. Porque ele tem um retorno ele tem um retorno natural, que é a boca sim, dele, aqui, certo? né, que joga para cá, não é? Vamos dizer assim. Mas o executante, a pessoa que está tocando, ele não tem esse retorno, né? Isso, os violões eles podem se modernizando com isso, como também tem os violões que tem um ampereste aqui, que eles têm esse apoio aqui para você fixar. É uma evolução, vamos dizer assim, do violão, né? Eu fiz esse teste aqui e funciona realmente. Você está escutando aquilo que você está tocando, né? Fica melhor para você. Porque esse é o violão de entrada, né? O start da GNM, são dois violões iguais, da mesma série, do mesmo lote. Eu comprei da Mix, eu comprei os equipamentos, até peço de reposição para o BH eu compro lá. E é um violão de MDF, não é nem madeira esses violões, eles fazem, está entendendo? E a gente, com o BH, a gente consegue extrair os harmônicos dele, não é, Fernando? Ele vem com pestana, rastilho de plástico, os trastes não vêm alinhados, o transporte, então a gente tem que alinhar os trastes do traste, pestana e rastilho de osso, uma pestana barroca que eu faço. A pestana tem um detalhe que vem dos violinhos, a corda não fica na incisão, ela fica em cima da incisão. Ela não fica com um abafador natural. Esses violões vêm com a corda dentro da incisão da pestana. Quer dizer, isso é um abafador, que até nos violinos, que é violonista aqui, sabe que tem até uma peça que você bota entre o estandarte e o cavalete que é para abafar, para tocar em algumas peças, né? Aqui não, é um abafador, assim, a gente consegue explorar os harmônicos dele e a expansão sonora também consegue melhorar em torno de uns 30%, mais ou menos. Essas cordas. Agora, Fernando, conta os exercícios que você fez para melhorar essa sua questão. Logo quando eu comecei a fazer esse trabalho com o Dr. Marcos, o seguinte, então eu propus a ele o seguinte, eu dava aula de violão para ele, de música, né, e inclusive voltado assim, essa parte da composição, né, e
de imediato, ele me propôs esses exercícios básicos, né? Que é, por exemplo, certos alongamentos que você faz, né? Com relação à parte dos punhos, entendeu? Fazer né? Aí, ou seja, só que quando, devido a esse problema da sarcopenia, então teve assim uma sequência de exercícios que ele me explicou que era um exercício de baixo impacto. Então, o primeiro exercício era quando fosse você se pendurar, quando fosse fazer a barra, né, você pendurado, né, para começar e depois fazer uma flexão de perna, ou seja, é como se, por exemplo, eu ficava pendurado, não é? E depois eu tinha que, além do peso do corpo, eu consegui fazer esse movimento aqui da perna, como se eu estivesse sentado, só que eu estava pendurado, entendeu? Então foi um primeiro exercício. Aí eu estava até falando para a Marta, depois de uns 6 meses, eu sinto que hoje, por exemplo, porque na época quando ele, digamos assim, fez o procedimento, né, para identificar onde era que estava o problema, então quando ele tocou aqui nessa região aqui do pescoço, aqui descendo da nuca para o pescoço, rapaz, parecia que ele estava assim com as agulhas, tanto é que na hora que ele tocou assim, aí, ou seja, a musculatura ela estava como que, como a gente chama popularmente, né? É coisa assim, mas eu sou ainda um cara jovem, viu, pessoal? Aí, o que acontece? Então, a musculatura, como ele falou, dependendo da genética, ela pode começar mais cedo ou pode retardar um pouco, mas se você não tem um determinado hábito, então a musculatura ela vai como que, entendeu? Fechando, entendeu? Ela vai, para não dizer outra palavra, tá certo, pessoal? Tá entendendo? Ela vai ficando murcha, né? Vamos direto ao assunto. Então, o que acontece? Então, hoje em dia, quando eu faço esse exercício, então eu começo a sentir toda a musculatura, entendeu? Inclusive, quando você faz isso essa flexão da perna, para você simular você esticado, quando você estivesse pendurado, aí você levantar as pernas, então aí você começa a sentir todo, que eu não sei muito bem o termo, mas quando a coluna ela afrouxa completamente, entendeu? Ela estava toda tensa, toda apertando lá, depois ele descomprime, pronto, essa palavra. Então aí você sente aquela descompressão, entendeu? Não é? Então isso é um exercício que, na época, eu estava tão assim, digamos assim, estressado com relação a isso que eu fazia assim, entendeu? De uma forma muito intensa, mas é como ele falou, não, é você criar o hábito, entendeu? Então, assim, linkando com tudo isso que a gente está propondo, justamente isso, são pequenos detalhes que se a gente vai tornando o hábito, entendeu? Um exemplo, então, eu tenho o meu fazer geral, então eu preciso de quê? Entendeu? Dessa parte fisiológica, fazer tal tipo de exercício e tal, não é? E associado a isso, aí veio também o seguinte, um outro exercício que ele chama a prancha, que é aquele, como se você fosse fazer um marinheiro, só que você apoia o corpo aqui. Você levanta os pés e apoia o corpo aqui no... Aqui dá uma até de fazer, sabe pessoal? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Então, aí como se você fosse fazer aquele velho marinheiro, mas não, você cria uma resistência. Então, aí ele como ele me explicava, ó, é pela sua resistência. Aí você passa, sei lá, 10 segundos, 15, aí vai aumentando. Como eu gosto muito de contar, até dizem que é outra coisa isso aí, mas tudo bem. Eu gosto muito de contar, então eu começava, né, contando. Aí no início eu não aguentava até 20, entendeu? Assim, segurando o corpo. Hoje eu faço 100, 150, entendeu? Aí, ou seja, então, então teve esses dois. Depois veio um que eu particularmente, assim, a questão do hábito, eu chamo sapinho, não é? Você, por exemplo, ficar de cócoras
como tem outro também, que é esse aqui dá para fazer aqui, até aproveitar assim, né, rapidinho. Esse aqui, né, que é o senta-levanta, o popular senta-levanta, porque ele vai trabalhando. Aí, ou seja, então com isso, você, diariamente, você vai criando esse preparo muscular, entendeu? E só para concluir essa parte, aí tem um outro também, que é a ponte, né? Aquele que é a ponte. Então você deita e levanta só essa parte do quadril, entendeu? Aí, ou seja, então, são isso. Aí veja só, pessoal, porque assim, a gente tem um tempo do evento, entendeu? Aí eu não quero também me demorar muito. Aí eu vou fazer o seguinte, veja só, então foi isso, né? Eu agradeço muito ao Dr. Marcos, assim, por essa providência, entendeu? Essa coisa tão direta, assim, simples, e que hoje, entendeu, eu convivo com isso com a maior naturalidade. Foi uma coisa que somou agora ao meu dia a dia, entendeu? E que agora me permite, por exemplo, né? Assim, hoje eu toco com a mesma naturalidade que eu tocava antes, entendeu? Quando a coisa estava entrando num processo totalmente reverso, entendeu? Até o Paulo uma vez falou o seguinte, disse, quando eu falei para ele, ele disse, poxa, eu acho que esse negócio vai demorar uns 6 meses, não sei quanto tempo, entendeu? Então, foi um negócio assim não durou um mês, entendeu? Claro que eu dei lugar mesmo assim na época, entendeu? Mas não durou um mês, quando eu vi estava tudo ao normal. Então, eu encerro aqui a minha fala, tá certo, pessoal? Eu acho que já se estendeu bastante, tá certo? E quero passar a palavra ao Dr. Marcos agora, tá certo? Obrigado a vocês, viu? Eu que agradeço a ele, né? Sou fisioterapeuta, formado, pós-graduado em fisioterapia respiratória e hospitalar. Gosto muito de música e atendi vários músicos, né? Muitos músicos aqui, horas antes de apresentações, né? Helena Caldas, Fernando Miller, Raquel Contempo, Ailson Simões, Ariana da Tromba, vários, Conservatório Pernambucano, né? E observei que, acho que Dona Ariana atendia ela há 10 anos, Ariana Caldas. E observei que eles tinham esse cuidado, né? Antes de apresentações já tinham lesões eles. Aí quer dizer que tudo é músculo, tudo na gente é músculo. Respiração, 75% é do músculo diafragma, quer dizer, 25% é do gradil das costelas do gradil, né? Quer dizer, se a gente, o músculo, né, fizer exercícios e estudar o instrumento dele, já vai estar tudo em equilíbrio, entendeu? Porque ele vai evitar lesões e vai render muito mais, porque, né, vai prolongar, né, os estudos dele, tudo sem descobrir lesões, né? O músico tem que criar aquela consciência, né, de que ele é um atleta. E tem que ter esse cuidado, né? Porque ele vai avançar cada vez mais com saúde, né? Muitas horas sem pé, tem músico, né? Trabalha muito em pé, outro sentado, né? Postura, violino, tudo, né? E quando eu vi Fernando logo, eu vi logo com sarcopenia, né? Foi vários exercícios, né, Fernando? De mão, de alongamento, tudo, né? Existe a pessoa fazendo, né? Uma academia, um pilates, uma yoga, só vai escolher o exercício que ele gosta mais, né? Criou aquele hábito, estudou seu instrumento, vai dar um equilíbrio. Está bem, isso aí vai ser bem favorável ao músculo, né? Pronto, pessoal, eu acho que assim a gente pode fazer um link assim de uma pirâmide, né? O instrumento musical tem que estar preparado, o professor, certo? Tem que passar os exercícios né, da linguagem musical e o fisioterapeuta. Né? Então é equilíbrio, né? Isso que eu imaginei, assim, de uma estética
da funcionabilidade, né? Da funcionalidade. Quer dizer, uma estética das coisas que funcionam. Né? E mais ou menos isso que eu me lembrei desse nosso processo de analógico para digital. Isso, assim, eu acho que está bem presente nisso aí. E se vocês quiserem saber mais sobre o balanceamento harmônico, fique no @PSLuthier. Boa noite, pessoal. Pois não. Teve mais direcionado ao Dr. Marcos. Eu estava até comentando com o professor Fernando há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando eu intensifiquei os meus estudos, né? Comecei em treino técnico e eu chegava a estudar por volta de 6 a 7 horas diárias e eu tive uma grande inflamação nos meus tendões do meu braço esquerdo, que eu não conseguia nem fechar e nem abrir a mão. Né? E isso, para a gente que é músico, bateu logo um desespero, né? Eu não conseguia tocar o instrumento, doía muito. E aí eu tive a necessidade de buscar uma ajuda profissional, uma fisioterapeuta. Passou 10 sessões para mim, com tratamento com TENS, com diversos procedimentos. E me passou alguns exercícios de alongamento, né, para poder fazer. E assim, eu acho que nós, músicos, negligenciamos muito essa parte. Né? A gente só toma que é importante depois que acontece. Né? E eu acho que é algo que a gente deveria divulgar muito, né, para que não chegue a um nível desse. Então, assim, teria alguns exercícios simples, não sei, que poderiam... Só em pegar essa mão aqui e fazer essa massagem aqui, toda essa aqui, ó. Facilita muito, entendeu? Eu faço, o osteopata faz, todo mundo faz isso para tirar essa tensão, entendeu? Vai aliviar bastante. Segura, bota a mão aqui, ó. Na parede, você chega aqui na parede, bota a mão aqui, solta o peso aqui, né? Olha pra cá, assim, ó. Fica uns 3 minutinhos, entendeu? Se for conseguir, você tira mais pra cá. Aqui, né? Isso aqui, água quente, água morna, entendeu? Sempre ajuda bastante. Mais uma reflexão, né? Eu lembro que há alguns anos atrás, quando eu era estudante de música, não vou dizer quantos, porque são muitos, mas antigamente existia meio que uma cultura de que músico deveria evitar fazer exercício físico. Eu ouvi isso várias vezes, de que isso poderia trazer lesões e diversas coisas. E quando o senhor falou que tudo é músculo, eu pensei justamente nisso, né? Que a gente precisa fortalecer a nossa musculatura, não só para a prática do instrumento, mas para o nosso dia a dia. Toda profissão precisa fazer exercício, toda ela. Né? Agora, algumas vai ser mais voltado, né? Vai estar vamos muscular, né? Eu percebo hoje em dia a mudança no Brasil que está chegando assim de uma forma bastante atrasada, porque quando você pega cursos de bacharelado em instrumento no exterior, eles têm técnica de Alexander, eles têm toda essa questão do estudo da ergonomia, do músico, do instrumento, de tudo. E hoje foi realizada uma prova para professor substituto da Universidade Federal, e um dos temas era justamente essa questão do preparo do músico e do cuidado com ele na prática do instrumento, para que a carreira dele fosse realmente sustentável, né? E a outra coisa é que eu fiz um paralelo aqui, o professor Sérgio falou da questão do instrumento que envelhece, né, e que muitas vezes aquele instrumento novo, com verniz espelhado, lindo, maravilhoso, não é o melhor instrumento vai ser aquele que já tem marcas, né? E o professor Nunes falou também da questão do envelhecimento do músico, né? E esse envelhecimento ele também traz essas marcas. Mas além das marcas, traz bastante experiência
né? Traz a coisa que aquele músico que é verdinho ainda não tem. Mas que da mesma forma que a gente que é músico, que tem um instrumento de luthier, a gente tem que ter um cuidado com o instrumento para evitar essas marcas, a gente tem que ter um cuidado com o nosso corpo, né? Para evitar as marcas do corpo também. Então, fazendo agora o encerramento, tá certo? Por favor, perdoe-me. Professor, Pode não licença. Boa noite. Eu sou aluno do professor Nunes. Só reforçando o que o Lúcio falou sobre instrumento, né? Você comprou um instrumento e tem pessoal que não tem a mania de levar para o luthier. Acho que ele já vem preparado, né? Eu comprei uma guitarra recentemente agora e foi cara. E quando eu fui tocar nela, o brilho foi embora, né? Eu achava que ela já vinha com aquela estética perfeita, que eu ia tocar muito bem nela, e tive lá pro luthier para ele poder fazer toda uma revisão dela. E em relação ao aquecimento, é muito difícil você achar materiais. Hoje em dia está mais fácil, né? Mas eu já tive problemas de tendinite. E aí eu fui para uma médica, né? E ela me aconselhou para parar de tocar. Eu não consegui, porque eu queria estudar. Eu estudava em média 10 horas por dia. Pode ser loucura, realmente pode ter sido uma lesão, né, doutor? Sabe mais, lesão. E eu parei e depois eu voltei. Só que eu tinha completado o tempo que ela pediu para fazer, né? Um mês parado. Eu não consegui parar um mês. E aí quando eu voltei a lesão estava pior. Eu passei 2 meses sem tocar. E comendo banana, cara, você tem que comer banana, porque é potássio. Pelo menos deu certo. Mas assim, eu só vi 2 tipos de materiais que foram esses exercícios, que um é do quem é guitarrista que deve conhecer, que é o método de John Petrucci, né, guitarrista da Berklee, né, se formou na Berklee, ele, antes de começar a aula, ele dá esse exercício. Mas aqui no Brasil, se você vê uma viola, nenhuma tem. E depois tem um método de Mozambique que ele fala sobre isso. Inclusive tem até método de yoga para guitarra hoje em dia, né? Para guitarrista, né? Yoga. Tem que ter um equilíbrio, né? Assim, se você estivesse praticando academia, né? Ginástica, alguma coisa, só em você pegar uma barra, uma coisa, você já vai fortalecendo a pegada, né? Você já vai ajudando, né? É um equilíbrio. Fazer um exercício global e estudar seu instrumento, entendeu? Você tem que ter algum tempo para cuidar do seu corpo também. Assim, você pensa que não, né? Mas todo mundo tem que fazer exercício, toda profissão tem que fazer. Porque você tem que ter drive respiratório, de reserva. Deus o livre, você tem uma cirurgia de emergência, você não vai precisar ser entubado. Assim, vai ser menos chance, né, de ser entubado, né? Porque você tem drive respiratório, reserva, entendeu? Você tem prática de exercício, você tem, assim, eu trabalhei, né, estagiei em TI e tudo, né? Aí eu vi muito isso aí. Você tem drive respiratório, no instante sai da não precisa nem ser entubado. Ser entubado é complicado, entendeu? Aí tudo é um equilíbrio, né? Aí também tem que partir para a alimentação, tudo, né? Não é fazer exercício sem alimentar direito. Aí é um conjunto, né? Um músculo é uma treva, entendeu? Um exemplo disso, como eu falo para a Fernanda, que ela é cantora, Marisa Monte, né? É um exemplo, né? Ela cuida muito bem da voz, tudo dela é impecável, né? Pode ver que ela é muito exigente, né? Acho que é a cantora mais cuidadosa que tem, né? Com a saúde, com tudo, né? Ana, obrigado aí pelas explicações, mas eu gostaria de chamar a atenção uma coisa, uma observação. Até na sociedade como um todo, a chamada terceira idade, que a gente não gosta muito desse nome, né? Mas aqueles jovens mais experientes como nós, nós estamos ocupando um espaço diferente na sociedade, diferenciado na sociedade atual. A escola uma escola de música não poderia ficar ao largo disso. Tanto que nós temos, só nessa sala nós temos 3 ou 4 flautistas. Eu estou com 77 anos. Mas só de flauta aqui, eu acho que tem uns 3 ou 4, né? E
Eu acho que a gente merecia uma recomendação. Eu gostaria de saber se tem alguma recomendação para nós, os mais experientes. Como é que a gente deve se tratar, principalmente em instrumentos, por exemplo, que tem classes diferentes. Tem instrumentos que são essencialmente, por exemplo, mão, perna e tal, mas as flautas, os instrumentos de sopro ou madeira, de um modo geral, exigem uma outra capacidade que é a respiratória. Eu acho que o que é que seria recomendável para a gente? Assim, o que é que a gente poderia tomar como referência, né? A gente, os mais experientes, tal, principalmente. Como eu falei, um exercício global, né? Vai me preparar para qualquer atividade, né? E no que você trabalha com pilates, né? Periodizando pilates, yoga, parte respiratória, né? Ou fisioterapia respiratória mesmo, com power break. O power break, aquele que você puxa, existe um power break bem simplesinho, usa em academia, né? Aí tem que ir para um profissional mesmo, para poder fazer a avaliação, para regular de acordo com a sua capacidade, né? Mas eu acredito assim, que um trabalho global, uma academia, você vai trabalhar tudo. Você fizer uma academia, uma musculação, você já trabalha tudo ali. E você fica à vontade para trabalhar seu instrumento. Então vai pegar a inspiração tudo. Doutor, só para não comer mais muito do tempo dos senhores, né? Primeiramente, boa noite, me chamo Alessandro, né? Inclusive também sou um dos alunos de flauta, meu instrumento no caso é flauta doce, né? Mas enfim, além de flauta doce, eu também, né, tenho outras paixões, né, como a percussão, né, toco pandeiro também, ganzá, e também toco pífano, né, que tem sido uma recém-descoberta, né, algo que, de certa forma, tem sido também um desafio, né, nesse sentido de também ter a transição, tanto da embocadura quanto da questão do posicionamento das mãos, né. Então, assim, né, tendo em vista essas questões, né, como o nosso colega, confesso que não tenho tanta experiência quanto o meu colega, realmente é muito jovem, né, nesse caminho. Mas assim, vou dar um conselho, não sei nem se conselho seria, né? Mas assim, como os senhores pontuaram, né, sempre, eu acho que o pré-requisito é realmente o autocuidado, né? Por exemplo, por mais que eu tenha, né, seja jovem, questão de idade, mas enfim, eu sempre tive uma boa dinâmica assim, no sentido de ter um cronograma. Então assim, eu sou praticante de capoeira, faço um pouco também de natação, então assim, faço musculação, então assim, eu acho que a atividade física, né, ela é fundamental, né, para que a gente, de certa forma, realmente, enfim, fortaleça, né, o corpo é uma máquina, né, tanto o coração, quanto a respiração, quanto, enfim, o posicionamento. Agora, obviamente, acredito que sim, um estudo, né, específico sobre um determinado tema, sobre um determinado instrumento, realmente tem mais funcionalidade a depender do que você quer, né, como o senhor bem explicou, a questão né, desses exercícios de posição. Então, assim, eu acho que o caminho é o exercício, né, assim dizer. É isso. Obrigado. Só para terminar, professor, desculpa, até o horário, professor. Paulo, você falou que o instrumento como BH é mais voltado para os violões, correto? Seriam violões de nylon, de aço também, violão de luthier também é recomendado, só violões de entrada, como é que é? Olha, não só para os violões, violão de aço, mas violinos, violoncelos, contrabaixo, acústico, né? Todos eles vêm de fábrica expressiva. No caso do instrumento de autor, do instrumento de luthier, eles precisam da manutenção. Como também a gente faz o trabalho do BH, a gente chama o BH, e dependendo da dinâmica de cada músico, de cada aluno, a gente faz a manutenção do BH, entendeu? Os violões de autor, ele já vem por si só, já vem equilibrados. E já vem com essa beleza da estética da funcionalidade. Mas todo instrumento de série precisa para que você possa realmente estudar e tocar. Eu quero agradecer
agradecer a todos pela iniciativa desse interesse, né, nessa temática. E veja só, inicialmente foi lançada a semente, né? Então eu acho que isso vai agora ter toda uma projeção agora, né? Porque, como você falou, né, tem os instrumentos de sopro, de cordas, tal, de percussão. Então, como é que é isso, né? Essa manutenção, esse cuidado com o instrumento, né? No geral, né? Então, quero agradecer a todos, muitíssimo grato, e agradecer também ao Paulo Sérgio, doutor Marcos, assim, por essa colaboração aqui com a nossa escola. Ok? Tá, muito obrigado a todos.